Abra sua Bíblia, por favor, amado irmão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós entramos nesse capítulo 11, e do capítulo 11 até o final do capítulo 14, nós temos aí um tema onde o apóstolo Paulo está corrigindo os erros da igreja no culto de Deus, no culto ao Senhor. Veja, o culto é muito importante. Paulo vai gastar o capítulo 11, o 12, o 13 e todo o capítulo 14 para falar do culto. Então, uma boa parte dessa carta, de 16 capítulos, 4 capítulos dessa carta, está direcionada ao culto ao Senhor. Então, o culto é algo muito importante, algo muito significativo. Prestar um culto correto diante de Deus, ok? Se o capítulo 8, 9 e 10 desta carta está falando de um culto que nós não podemos participar, que é o culto aos ídolos, o culto aos deuses, o capítulo 11 até o 14 está dizendo qual culto nós devemos prestar, que é o culto ao Senhor. Então veja que grande parte dessa carta, se nós falarmos do aspecto de culto, o culto que não devemos prestar e o culto que devemos prestar, nós vamos ver que do capítulo 8 até o capítulo 14, final do capítulo 14, nós estamos tratando sobre culto. Então é muito importante o aspecto do culto neste livro, nesta carta. E o texto sagrado, então, nesses primeiros 16 versículos aí, na realidade do versículo 2 até o versículo 16, vai falar das mulheres e homens no culto. Está tendo um problema aqui com relação ao culto que diz respeito principalmente à conduta das mulheres no culto. Então vamos ver hoje sobre o princípio ou os princípios que estão por trás do véu. O tema aqui é justamente esse. Olha o capítulo 11, versículo 2, diz assim: eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem, e aqui o homem cristão, é Cristo. O cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse rapada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Às vezes a gente olha para os textos da Bíblia e diz assim: Senhor, eu queria entender por que esse texto está aqui. A gente olha um texto desse e fala: meu Deus, por que esse texto está na Bíblia, né? A gente fica assim: o que a gente faz com um texto desse, não é? A gente fica se perguntando às vezes, e o texto vai seguindo, depois eu vou estar lendo o resto com vocês, mas a gente fica se perguntando porque tem alguns textos da Bíblia, e na realidade é uma questão cultural. Primeiro, aqui que Paulo vai falar, esse texto sobre o véu, ele está dividido em 3 partes. O primeiro argumento de Paulo, desse problema que está acontecendo no culto, das mulheres, não todas, mas uma parte das mulheres estarem deixando o véu. O apóstolo Paulo vai corrigir essa situação, e o primeiro argumento dele vai do versículo 2 ao 6, que é o que nós lemos. É um argumento extraído da cultura e da vergonha que deve acontecer quando a mulher não usa o véu no culto. O segundo argumento que ele usa vai do versículo 7 ao 12, é um argumento teológico extraído da criação, ok? A gente vai voltar lá em Gênesis ainda hoje. E o terceiro argumento, que eu não vou conseguir alcançar com você hoje, é um argumento extraído do decoro, que é
do versículo 13 ao 16, ok? Então o ponto central aqui é que, como eu disse, se nós não adoramos os deuses, os ídolos, se nós não comemos comidas sacrificadas aos ídolos, nós devemos participar de um culto verdadeiramente ao Senhor, um culto bíblico, um culto correto, ok? Então o ponto focal do culto é a glória de Deus, a edificação e o crescimento da igreja, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro argumento. Lembra, no capítulo 10 agora, Paulo acabou de redefinir o que é liberdade. Liberdade é estar em Cristo e fazer a vontade de Cristo para a glória de Cristo e para o bem da igreja de Cristo. Isso é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer, mas é fazer aquilo que é a vontade de Cristo, para a glória de Cristo e para a edificação da igreja de Cristo. Como Paulo vai dizer, o amor não busca seus próprios interesses. Então quem ama de fato a Cristo, busca sua glória, sua vontade, a edificação daqueles a quem Cristo ama e se coloca em último lugar, ok? Então, nós vemos ao mesmo tempo, Paulo redefinindo a questão da liberdade, mas vemos uma igreja que está na ideia, na máxima que eles têm, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, todas as coisas me são lícitas. Eles usam esse ditado algumas vezes, e Paulo usa 2 vezes aqui, até então, nessa carta, a ideia de que todas as coisas me são lícitas, mas ele corrige o ditado, mas nem todas convêm, nem todas edificam, não me deixarei dominar por nenhuma delas, perfeito? Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui, em relação ao véu, ao uso do véu no culto. Há uma ideia de uma super liberdade na igreja, uma ultra liberdade. Aquelas mulheres que são ultra espirituais na igreja, que no capítulo 7 nós vimos, elas estão deixando o marido, ok? Algumas abandonaram o lar, porque elas já acreditam estar falando a língua dos anjos. Por isso que Paulo vai dizer isso lá no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Essa ideia de uma escatologia ultra realizada, isso é, nós já chegamos na glória, nós já chegamos lá, ok? Nós já estamos na glória. E aí então elas vão dizer, não, o sexo não é algo de Deus, então a gente não tem relação sexual com o marido, então elas privam sexualmente. Outras abandonaram o lar, ok? E outras também estão participando dos sacrifícios, do culto aos ídolos, enfim. Então há uma bagunça, uma ideia de uma outra liberdade. E agora essas mesmas mulheres, o ponto do capítulo 11, aqui falando do véu, obviamente, o foco aqui é a conduta dessas mulheres que tem essa super espiritualidade. E a gente vê que isso não é dos nossos dias, né? Essa questão já é antiga, ok? Essa questão já é antiga dessas pessoas, e muitas dessas pessoas, infelizmente, são mulheres dentro das igrejas que se acham super espirituais, mais espirituais que todo mundo, e então são pessoas que sempre dão problema. Essas pessoas sempre dão problema na igreja, inclusive, além de fofoca, de ficar espalhando confusão dentro da igreja, profetada, divide a igreja, enfim, isso aí é uma coisa antiga. A gente vai ver isso no livro de Apocalipse, né? Essa mulher que está aí, que é a Jezabel, o texto usa essa figura de linguagem, né? A Jezabel está aí no meio de vocês, induzindo os meus servos a participarem de comidas sacrificadas aos ídolos e a prostituição, enfim. Então a gente sempre, essa coisa muito antiga, e isso aqui já tem uma lição aqui para a gente. Essas coisas se repetem, ok? E a igreja precisa estar vacinada, imunizada desse tipo de situação, que sempre pode acontecer em algum momento e em qualquer igreja, ok? Então Paulo vai tratar dessa atitude extraindo o argumento da própria cultura, ok?
há uma cultura na cidade de Corinto, e Paulo vai tomar esse aspecto cultural e vai falar: olha, vocês não podem agir desse jeito, porque nem a cultura de vocês aceita esse tipo de atuação de forma completa, de forma plena, ok? Versículo 2: eu elogio vocês por se lembrarem de mim, de tudo e por se apegarem às tradições exatamente como nós transmiti a vocês. Então Paulo começa elogiando a igreja aqui, surpreendentemente, porque ele acabou de tratar vários problemas e agora ele dá uma pausa, elogia a igreja e fala que a igreja está guardando as tradições. Que tradições são essas que Paulo está trazendo para a igreja? É o Evangelho, é o velho Evangelho de Cristo Jesus. É aquilo que eu recebi, é o mesmo que eu dou a vocês, é o que ele vai dizer, né? Eu entrego a vocês aquilo que eu recebi. Enfim, são as doutrinas dos apóstolos, como diz Atos 2:42. Então, as tradições é o próprio Evangelho, é aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo. Então, não são ideias ou simplesmente modismos que Paulo está entregando para a igreja, não tem nada a ver com isso, é o puro Evangelho. As tradições, na realidade, é um sinônimo aqui do próprio Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 1, como nós vimos, versículo 23, e também no capítulo 2, versículo 2, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem, ok? Nós não pregamos outra coisa, nós não trazemos outro ensinamento a não ser o velho e eterno Evangelho de Cristo Jesus. E aí ele entra no problema: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Esse texto sempre foi polêmico, ok? Sempre foi polêmico. Se você olhar séculos atrás, ele era polêmico, e agora ainda mais. Por quê? Porque nós estamos desde 1960 num reavivamento do feminismo. O feminismo sempre existiu, todas as culturas têm aspectos feministas, ok? Do levante das mulheres em responder ao machismo pecaminoso dos homens. Isso sempre existiu. Por exemplo, em Corinto existia isso, em Éfeso existia isso, na época de Paulo, perfeito? Então por isso que aqui não é o único texto em que Paulo vai falar com relação às mulheres, sobre esse feminismo, mas também você vê que Paulo fala contra o machismo. Paulo não aceita que o marido trate a mulher de qualquer maneira, ok? Pelo contrário, ele vai trazer o marido para a cruz de Cristo, para a realidade do amor de Cristo em relação à sua esposa, porque na Bíblia, meus amados irmãos, não existe uma defesa do machismo. A Bíblia não é machismo, a Bíblia rejeita categoricamente o machismo, da mesma forma que a Bíblia rejeita categoricamente o feminismo. A Bíblia não é machista e nem feminista. A Bíblia, ela está pautada e fundamentada nos princípios da palavra de Deus, do Evangelho, de quem Deus é. Então, nós precisamos ler o texto sem as lentes do feminismo, sem as lentes do machismo, ok? Então é difícil para a gente, porque o texto está dizendo, eu quero que vocês entendam, e parece que eles ainda não tinham entendido, ok? Que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o esposo, e o cabeça de Cristo é Deus, perfeito? Então, aqui a pergunta que nós temos que fazer, quando eu falo a cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o esposo, o que você entende quando eu digo isso? Não quer dizer que é o que Paulo está dizendo. Você, quando ouve essa ideia de que o cabeça então você pensa numa questão de autoridade, simplesmente, mas não é isso simplesmente que o texto está dizendo. Na realidade, o significado do texto aqui, e o conceito que inclusive os gregos tinham no momento que Paulo escreve a carta, é que cabeça é a fonte, é a origem, era usada inclusive quando se viu uma nascente de um rio, de um córrego, de um riacho, ok? Tinha rarissimamente a ideia de autoridade, a ideia de cabeça, mas era muito raro essa ideia usando
essa expressão que Paulo está usando. A ideia de verdade aqui, e é que Paulo usa no texto, e é que Paulo quer indicar no texto, é de fonte, de origem, ok? Por isso que todo o argumento de Paulo vai caminhar nessa direção, perfeito? Vai caminhar nessa direção. Você e eu provavelmente já ouvimos falando desse assunto, falando de autoridade. O texto sagrado vai falar no versículo 10 sobre a questão da autoridade. Olha lá, versículo 10: por esta razão e por causa dos anjos, a mulher deve trazer sinal de autoridade sobre a sua cabeça. É a única vez que a palavra autoridade aparece no texto. Todo o resto da ideia desse texto não diz respeito à autoridade, mas à fonte. A fonte, isso é, o nascedouro, a vida, perfeito? Então a gente vai chegar aí, e a argumentação do próprio texto também se dirige nessa direção, ainda que ele toque aqui no versículo 10 sobre a autoridade. O ponto focal de Paulo, o ponto principal de Paulo não é o da autoridade, ok? E outra, no versículo 10, veja, a mulher que exerce autoridade sobre ela mesma, ok? No próprio versículo 10, há uma autoridade que a própria mulher exerce sobre a vida dela. Ela também sofre parte dessa autoridade, mas ela se submete a uma autoridade, ok? Voluntariamente. Então, a ideia aqui não é hierarquia, não é de autoridade, mas é a ideia de nascedouro, ok? Olha o versículo 8. Olha o versículo 8: pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Está vendo que não está ligado à autoridade, mas veio, ok? O homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Está vendo a ideia da criação? Ok? Olha o versículo 12: pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Está vendo que o texto não está falando de autoridade como ponto central, mas de quem vem de quem. Esse é o princípio, esse é o argumento de Paulo no texto. E aqui tem algo importante já para mim e para você, irmão. A gente precisa tirar as lentes culturais quando a gente lê o texto. Eu sei que é difícil, a gente precisa tirar as lentes culturais quando a gente lê o texto. A gente precisa tirar as lentes daquilo que a gente sempre ouviu a respeito desse texto, ou de qualquer texto da Bíblia. E é difícil, porque você já tem uma ideia, porque você já ouviu algo sobre aquilo, então você já vai para o texto com aquilo na cabeça. Então fica mais difícil você ler o texto corretamente. E isso é com todo mundo. Então é um exercício mesmo que a gente precisa fazer, tirar as lentes culturais. Calma aí, eu não posso colocar no texto a minha cultura, eu tenho que entender a cultura daquela época. Eu não posso colocar no texto aquilo que sempre me foi dito. Eu preciso ir para o texto para ouvir o texto, e não simplesmente para impor algo que eu já aprendi sobre o texto, ok? Então veja, acompanhe comigo, olha o argumento, como ele não é de autoridade, mas de fonte de vida, ok? Como a nascente do rio, também é um texto que antes de autoridade está falando de unidade, honra e glória, e depois que vai traçar essa ideia de autoridade em um único versículo, no versículo 10, perfeito? Então quando a gente pega esse texto e resume ele todinho no aspecto de autoridade, a gente perde toda a riqueza do texto e a aplicação do texto, ok? Então fica uma coisa assim, não, a mulher, o homem é o cabeça da mulher, acabou e pronto o assunto. Mas o texto tem uma riqueza, uma beleza muito grande. Olha o versículo 7, só para você ver o argumento. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Da onde vem esse texto? Que o homem é imagem de Deus. Gênesis capítulo 2, criação, tá vendo? Olha o versículo 11. Todavia, já tem esse texto, todavia, no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Opa, está vendo que não tem relação de autoridade a priori, mas de igualdade. Veja, o argumento de Paulo, inclusive, é cronológico. Coloque seu dedo aí
em 1 Coríntios capítulo 11, agora abre lá em Gênesis capítulo 2, para você ver direitinho. O argumento, inclusive, é cronológico. O versículo 10 que a gente está, vai mostrar isso. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é a igreja. Quando você olha lá na criação, Cristo cria todas as coisas, certo? Ele é o Criador, Paulo vai dizer isso em Colossenses. Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele criou quem? Adão e Eva, perfeito? Então veja, da onde Adão e Eva vieram? Qual é a fonte de Adão e Eva? Cristo, ok? Cristo é o Criador de todas as coisas, perfeito? Veja, Cristo é o cabeça, é a fonte de vida de todo homem. E agora, quando você olha o texto sagrado, você vai ver que Deus cria de Adão Eva. Deus tira de Adão Eva. Quem é o cabeça, a fonte de Eva? Adão, o esposo. Porque a Eva é tirada de Adão. Perfeito? E agora, quem é o cabeça de Cristo? O Cristo encarnado, o Senhor Jesus que veio. Sempre o Pai Celestial. Eu faço tudo aquilo que meu Pai me mandou fazer. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Veja, meus irmãos, a ideia aqui é que Deus é tudo em todos, e que Deus é a fonte de todos, que ninguém é independente de ninguém. E quando você olha o machismo machista, ele se usa da mulher. Ele não vê a mulher como uma pessoa com dignidade. Ele não vê a mulher como alguém digno da salvação, alguém igual a ele. Como Adão diz, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, alguém igual a mim. Veja, isso não tem, isso é antes do pecado. Então, quando você olha dessa perspectiva, é o que o Paulo vai dizer aqui, ok? Todavia, no homem, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Veja, aqui você volta para o Éden. No argumento de Paulo, ele usa o Éden como ponto de referência. E isso é importante para mim e para você, porque é isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho volta a gente para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E da mesma maneira, não apenas o machista faz uso da mulher. Quando você vê o feminismo, ela despreza o homem, ela diminui o homem, ela ridiculariza o homem, ela inutiliza a figura do homem. Então, veja, nem o machismo é de Deus, nem o feminismo é de Deus, porque tudo isso são respostas ao pecado. E é exatamente o que está acontecendo nessa igreja. Há uma rebelião de uma parte das mulheres, e agora elas não querem se submeter a nada nem ninguém. Nós somos de Cristo. Lembra o começo da carta? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, nós já estamos na glória. Há uma ideia de super espiritualidade, de uma ultra espiritualidade. Então não depende de nada e nem ninguém. E Paulo está corrigindo tudo isso. Quer dizer, vocês estão completamente errados nesse pensamento. Então, veja, o cabeça de todo homem cristão é Cristo. Cristo é aquele que criou não apenas os céus e a terra e tudo que nela existe, mas Ele é o Criador da igreja. Edificarei a minha igreja. Ele é o Criador de todo homem cristão verdadeiro, ok? E assim, Ele arremete agora para a criação e mostra que a mulher, ela vem do homem. O cabeça, o nascedor da mulher é o homem. Ela foi tirada do homem. E o Cristo encarnado, que morre na cruz, ele é enviado do Pai. Perfeito? Mas Deus é tudo em todos. Esse é o ponto de Paulo. Versículo 4. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Então veja aqui, a palavra, os dois verbos que orar e profetizar, eles estão referindo-se ao quê? Ao culto, perfeito? Ao culto. Você pode até orar sozinho, mas você não profetiza sozinho,
ok? A profecia da ideia de um culto. Profecia que é o ensino, é a pregação, ok? É também, como Paulo vai dizer nos dons espirituais, alguma palavra de revelação, perfeito? Então, nós estamos no ambiente do culto. O que está acontecendo? Paulo já arremete primeiro para o homem, porque aqui já tem um ponto interessante. Quando nós falamos de autoridade, nós não podemos ser incoerentes. Se nós queremos que alguém nos obedeça, nós precisamos estar em obediência a alguém. Nós vamos estar em obediência a Cristo, nós vamos estar debaixo de autoridade para exercer a autoridade, ok? Geralmente as pessoas que querem exercer a autoridade, essas pessoas super espirituais, elas não estão debaixo de autoridade nenhuma. Quem é o seu pastor? Não tem pastor. Eu tenho um WhatsApp direto de Cristo, pronto. Eu já falo, é Cristo e ninguém mais. Então essas pessoas, elas não estão... Qual é a sua igreja? Não tem igreja. Essas pessoas estão totalmente equivocadas. Você não pode exercer autoridade se você não está debaixo de autoridade. Você só tem autoridade porque te foi dada essa autoridade. Pela igreja, pelo povo de Deus, pelos pastores que vieram antes. Ok? Então, aqui Paulo é muito coerente, como sei. Ele primeiro vai falar com os homens. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Difícil entender esse texto, porque é um aspecto cultural da época. Quando você olha a história da igreja, quando você olha os outros momentos da igreja, você não vai ver um homem de cabeça coberta, nem entre os gregos, nem entre os romanos, nem entre os judeus. Os judeus usavam um talite, mas isso é depois. É bastante depois que os judeus usavam um certo talite. E como Paulo vai usar essa ideia de um talite, de um paninho na cabeça para o homem, sendo que ele está falando para os gregos e não simplesmente para os judeus. Então também não cabe a ideia de dizer, não, é um talite que está sendo usado, não. E se é um talite, está errado, porque o homem não deve cobrir a cabeça quando olha e profetiza. Então é difícil de você entender esse texto aqui. Nós temos uma limitação cultural, porque nós estamos muito distantes. Você não tem nenhum texto em grego, em latim, que é a língua dos romanos, nem hebraico nessa época mostrando que o homem cobria a cabeça. Nem estátua, nem livro, nem nada que possa te dar uma referência, ok? Provavelmente o que Paulo está tentando combater aqui é um culto de mistérios e de religiões que existiam naquela época, onde muitos profetas desses cultos e sacerdotes desses cultos, eles se cobriam de uma forma misteriosa para profetizar e falar misteriosamente com o povo. Então eles se cobriam para dar um aspecto, um ar de mistério. Então provavelmente o que Paulo está fazendo aqui é dizer, olha, não façam isso, não imitem esses caras, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. Ok? Então, provavelmente é desse ponto que Paulo está falando. E aqui já tem algo importante para mim e para você. A gente olha o texto desse, eu vou aplicar esse texto como, né? E aqui já tem algo para mim e para você. A nossa cultura está ao nosso redor. Nós também, como os coríntios e todas as pessoas da Bíblia, estão em uma cultura, estão envolvidos e vivendo numa cultura. E a gente sempre tem que estar de olho aberto nos aspectos culturais nos quais estamos vivendo, porque a cultura tem aspectos muito bons, mas a cultura também tem aspectos errados e ruins, e esses aspectos culturais acabam invadindo a igreja, ok? Acabam invadindo a ideia do povo de Deus, e a igreja acaba vivendo não o evangelho, mas ideias culturais, ok? Ideias culturais. Então essas coisas a gente precisa estar de olho aberto e sempre questionar os aspectos culturais que se apresentam para a gente não simplesmente abraçar a cultura como os coríntios estão fazendo. As religiões de mistério fazem isso, então vamos fazer também. Os sacerdotes lá se cobrem a cabeça, então nós vamos cobrir também. Opa! Não é porque isso está na cultura que você tem que trazer para dentro da igreja, ok? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Versículo 5. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça
cabeça descoberta desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse rapado. Agora é o contrário. O homem não pode se cobrir e profetizar errado, mas a mulher, ela tem que se cobrir. Mas agora eu não estou entendendo. Um homem não se cobre, não pode cobrir, não pode botar nada na cabeça, e a mulher tem que cobrir, tem que colocar o véu. Então calma aí, eu não estou entendendo como é que funciona isso aqui. Então o que nós precisamos ver é novamente o aspecto cultural. Também é um texto um pouco mais difícil, mas esse é menos difícil que o dos homens. Por quê? Porque quando nós olhamos nesses cultos de mistério, as mulheres desses cultos profetisas, sacerdotisas, elas raspavam a cabeça, ou tinham o cabelo muito curto, e não usavam véu. Então assim, era uma forma de um liberalismo que elas tinham, principalmente usando também o aspecto sexual. E aqui era um culto muito presente de uma deusa chamada Ísis, era uma deusa egípcia, que era um culto que tinha, esses cultos sempre se misturavam uns aos outros, de Diana, de Vênus e de Afrodite, ok? Esses cultos que eram cultos das deusas do amor e do sexo. Então, esse tipo de conceito era muito difundido. Ísis era adorado entre os gregos, entre os romanos, largamente. E tinha na cidade de Corinto um festival e um culto muito forte dessa deusa chamada Ísis. E essas sacerdotisas faziam uso como um empoderamento por meio tanto da posição que elas tinham de sacerdotisas e profetisas, como também da sexualidade que elas tinham para poder exercer poder sobre a comunidade, sobre os homens, outras mulheres também. Então, aqui nós temos Paulo dizendo novamente: cuidado, não se identifique com a cultura. Por quê, irmãos? Porque, veja, o Evangelho, quando ele chega, ele encontra uma sociedade onde a mulher não tem valor, tanto no judaísmo quanto no mundo grego e romano. A mulher tem muito pouco valor. A mulher é um objeto, a mulher era feito um uso da mulher, ok? A mulher era uma propriedade do marido, do homem. Então ele fazia uso da mulher. Então esse tipo de conceito de revolta, de ideia, de feminismo sempre vinha à tona, vez em quando ele sempre estava lá presente, em momentos culturais diferentes, em cidades culturais, enfim. Então isso sempre estava à tona. Vem o Evangelho, e no Evangelho, irmãos, como nós lemos, o homem, Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 3, versículo 11, olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11, a respeito do Evangelho, que é extraordinário, no qual, em Cristo, não pode haver grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita. Cita era um povo, na realidade não era um povo simplesmente, mas um conglomerado, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. E então ele vai dizer também em Gálatas: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Veja, no Evangelho, a mulher que antes tinha um valor muito baixo na sociedade, agora ela está no mesmo nível de igualdade e valor do homem. Então o Evangelho, nesse sentido, ele empodera a mulher, no sentido positivo, não para torná-la mais poderosa do que os homens, não é isso que o Evangelho faz, mas pelo contrário, para colocar a mulher no mesmo nível de igualdade, como no Éden, porque Deus no Éden ele faz um homem maior do que a mulher. Essa é a osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, eu olho essa mulher nos olhos, ok? Então não existe uma ideia de que um homem é maior que a mulher. Isso é resultado do pecado.
Isso é uma consequência do pecado. Com dores você vai dar luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele vai te governar. Deus já está dizendo a consequência do pecado que o homem vai cometer sobre a mulher. Esse domínio, esse controle que o homem exerce sobre a mulher. Isso é pecado, irmãos. Isso não é o ideal de Deus. E no Evangelho Deus conserta essas coisas. Na igreja nós não vivemos o feminismo. Na igreja nós não vivemos o machismo. Na igreja nós vivemos o Evangelho. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e como Ele se entregou e se sacrificou por ela. Assim faça você também. Você, marido, não é mais do que a sua esposa, e você, esposa, não é mais do que o seu marido. Nem machismo, nem feminismo. O Evangelho. Isso é tão importante, irmão, porque quando você olha para dentro da igreja evangélica hoje, o que você vê? Livros que incentivam o feminismo, até traduções de Bíblias que incentivam o feminismo, ideias de culto que incentivam o feminismo, as princesas, as modeladas, as não sei o quê. Aí você fala, gente, mas o que tem a ver isso com o Evangelho? Quando a mulher ora, é a mesma coisa que quando o homem ora. Não faz sentido essas coisas. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, mas as pessoas abraçam essas ideias culturais erradas. Então, irmãos, a gente precisa aqui parar e falar, opa, calma aí. O que eu estou absorvendo? O que eu estou vivendo? Que conceito eu tenho que não é bíblico e é cultural? Às vezes você tem essa ideia de que sua esposa é menos que você, ou que você é mais do que ela, e às vezes é uma ideia que você recebeu lá da sua família, mas você hoje está no Evangelho, e no Evangelho você não vive assim. Você, minha irmã, às vezes pode estar com a ideia da cultura aí, de que não, a gente tem que se rebelar contra os homens, e quem manda nessa casa sou eu, e ridicularizar seu marido. Isso é o Evangelho. É isso que Deus te chamou para fazer, irmão. Então a gente precisa parar e questionar essas ideias que estão por aí e falar, meu Deus, será que a gente como igreja, será que a gente como cristão está absorvendo isso e trazendo isso para dentro da igreja? Irmão, aonde há empoderamento, há ruptura de relacionamento. Aonde, se um homem se empodera da sua esposa, acabou o relacionamento. Isso aqui não é relacionamento, isso aqui é utilização, isso aqui é opressão. Ok? O homem está utilizando sua esposa. Tudo errado. Se há um empoderamento feminino, a mesma coisa. Não há relacionamento, há utilização. A mulher se utiliza do marido, do homem. Ok? Não há relacionamento. O casamento não é uma relação de poder, mas é um relacionamento de amor, que tem como padrão Cristo e a igreja. Mas o que a gente está vendo é outra coisa, e a gente precisa parar e falar, opa, não podemos viver o que a cultura está dizendo para a gente. Nós vamos viver aquilo que o Evangelho está dizendo para a gente. Então, meus irmãos, é hora de parar e olhar para esse texto e dizer, meu Deus, obrigado por esse texto aqui. Eu comecei perguntando por que Deus deixa os textos desses na Bíblia, né? Aí os motivos, para mim e para você. Está vendo que quando a gente coloca esse texto simplesmente no aspecto da autoridade, a gente perde a riqueza do texto? A gente não olha para o texto como ele deve estar, e olha o texto de uma outra ótica, e a gente perde a riqueza do texto. Então, o homem não pode se assemelhar aos sacerdotes e aos profetas lá das religiões de mistério, mas a mulher também não pode fazer isso. A irmã também não pode fazer isso, ok? Essa ideia desse empoderamento feminino ou desse machismo, tudo isso está totalmente errado, contrário às Escrituras, ok? Então Paulo vai aqui traçar essa ideia, mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Veja, a mulher ora e profetiza, igual o homem. Viu o versículo 4? Todo homem que ora e profetiza. Versículo 5, toda mulher que ora e profetiza. Veja, o homem e a mulher exercem a mesma dinâmica no culto. Percebe?
O homem ora e profetiza, versículo 4. A mulher ora e profetiza, versículo 5. Ok? Então veja, a mulher também exerce papel no culto. Ela ora, ela pode ter um papel de ensino, ela pode estar também no mesmo pé de igualdade de homem. Não existe aqui uma diferenciação. O que não pode acontecer é que se use a autoridade dentro da igreja de forma errada, ou que se traga aspectos pecaminosos da cultura para dentro da igreja. O negócio é que o único padrão que eles tinham antes do Evangelho era essas religiões de mistério. Qual o padrão, qual o conceito, qual a ideia que eles tinham antes do Evangelho de um profeta, de orar, de culto? Só culto pagão. Então eles estão trazendo todos os aspectos do culto pagão para dentro da igreja. Assim como no capítulo 1, eles estão trazendo aquelas ideias de filosofia, de ciência humana, de toda essa ideia de sabedoria humana, de filósofos, tudo para dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eles estão trazendo esses aspectos culturais para dentro da igreja. E esse é mais um. E Paulo está dizendo: parem aí, gente, vocês estão fazendo de novo a mesma coisa. Não é para fazer isso, ok? Não é esse o padrão do Evangelho. Então, o que elas veem? As irmãs estão vendo aquelas profetisas, aquelas sacerdotisas daqueles cultos, como Ísis, Afrodite, Vênus, e estão imitando aquelas mulheres. Aí a gente para e pensa. Às vezes a gente, eu não sei se você já viu aqueles, provavelmente sim, no YouTube, nas redes sociais, aqueles videozinhos mostrando mulheres dentro da igreja, às vezes os homens também, geralmente são mulheres, com roupas extremamente apertadas, dançando ou pregando na igreja. A roupa está matando, a mulher está se mostrando quase que por inteiro ali, decote, transparência, roupa muito apertada, na frente da igreja, pregando, dirigindo um louvor e tal. Gente, será que isso aí é o Evangelho? Será que é esse tipo de conduta que nós devemos ter? Será que é isso que a igreja, que a gente deve permitir dentro da igreja? Às vezes você olha e vê igrejas evangélicas, especialmente igrejas pentecostais e não pentecostais, parece um centro espírita. O povo gira e grita e fica girando cabeça e fazendo assim, fala: meu Deus, parece um centro espírita. Você bota a imagem de um culto espírita e bota a imagem de cultos da mesma coisa, a mesma movimentação, exatamente a mesma coisa. Você fala: opa, o que está acontecendo aqui? Então a gente precisa parar e pensar que nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Deixa eu tirar uma ideia católica da sua cabeça. Uma ideia católica da sua cabeça. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita esmolas. Deus não aceita qualquer culto. Então a gente precisa parar e falar: gente, calma aí. Não pode ser de qualquer jeito. Ah, não, se você tiver um coração sincero, não. Porque se fosse só um coração sincero, a Bíblia não tinha sido escrita. Para que vai escrever a Bíblia? Se é só ter um coração sincero, é só vir com um coração sincero. Não precisa ter nem a Bíblia. Então, irmãos, a gente precisa parar e falar: opa, calma aí, gente. O que a gente está fazendo? Que tipo de culto estamos entregando ao Senhor? Como nos comportamos no culto? Essas questões são importantes para Deus, para o Evangelho e para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos cultuar a Deus como o mundo faz. Não podemos aceitar aquilo que o mundo faz. Não podemos trazer o mundanismo para dentro da igreja. Não podemos trazer os aspectos religiosos de outras religiões para dentro da igreja, para o Evangelho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos cultuar a Deus
de acordo com a sua palavra, ok? De acordo com a sua palavra. Então a gente precisa parar e pensar no culto que estamos trazendo ao nosso Senhor, porque Ele não vai aceitar qualquer culto, ok? Então, o versículo 5 mostra aí para a gente que a realidade dessas mulheres está sendo trazer a mesma ideia do culto a Ísis para dentro da igreja. Cabeça descoberta, algumas também, que era uma vergonha naquele então, cabelo solto, não apenas a cabeça descoberta, não, cabelo solto, outras com cabelo curto. Então, naquela cultura, essa ideia era uma ideia errada, ok? Tanto apontava para esses cultos de Ísis e de outras deusas aí, entre aspas, como também, naquele contexto, as prostitutas também não usavam véu e também usavam cabelo curto. Então, era uma questão cultural daquele momento, ok? Então, quais são os princípios que nós devemos trazer para nós, ok? Como eu já disse, não nos assemelharmos a esses cultos, não entrarmos nessa ideia de uma hipersexualidade, que era o que envolvia esses cultos. Eram cultos extremamente feministas, ok? Eram cultos femininos mesmo. Então, a igreja, ela não pode ter um culto machista ou feminista, não. O culto é ao Senhor, o culto é a Deus. O nosso ponto aqui é Cristo, ok? Não é o feminismo, não é o machismo, perfeito? Outra coisa que é importante, temos que observar, irmãos, e levar isso em consideração e cuidado. Que roupa nós estamos usando? Uma roupa hipersexualizada? Isso está mostrando o corpo? Isso está levando outras pessoas a pecar? A gente precisa ter cuidado com isso, ok? Não é esse o papel do homem cristão nem da mulher cristã. A gente não está aqui para isso, ok? Essa hipersexualização, isso não é bom, isso não é correto, ok? E o próprio mundo tem visto que essa hipersexualização não é boa, ok? Não é boa, não é correta, perfeito? A gente precisa pensar nesse tipo de conceito, de ideia, e parar e pensar: será que estamos trazendo isso para dentro da igreja? Isso cabe ao pastor dizer: olha, irmã, não dá para você vir para a igreja, na verdade essa roupa não presta para você para nada, ela não presta para você ir para o trabalho, não presta para você andar na rua, não presta para você vir para o culto, não presta para você estar ministrando louvor aqui na igreja. Você não pode andar assim, isso está expondo você, ok? Isso está expondo você. Assim também é a mesma coisa se você vê um homem se expondo a mesma coisa. Então, o cristão, lembra, irmãos, aquilo que nós vimos no capítulo 6, o nosso corpo não é nosso, é do Senhor, porque nós somos santuário de Deus. O nosso corpo não é para a imoralidade, nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo, ok? Então a gente tem uma dignidade aqui, que é o corpo do cristão, o corpo humano, que deve ser usado para a glória de Deus, ok? Para a glória de Deus. Enfim, então esses aspectos precisam ser ponderados quando nós levamos em conta toda essa questão do culto. E também entramos aí, olha o versículo 6: pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Veja que ter o cabelo raspado naquela cultura, um cabelo curto naquela cultura, era vergonhoso. Está vendo o texto aí? Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, então põe o véu. Qual era a questão? As mulheres que tinham marido, as mulheres sérias, as mulheres de família, as mulheres que estavam vivendo uma vida decente, todas elas usavam véu, elas não saíam de casa sem véu, ok? Era um símbolo de castidade, de honestidade, de santidade, de ser casado, de ser de uma família correta, de estar vivendo uma vida correta, ok? Então, era esse o aspecto do véu. Eu não posso pegar simplesmente e dizer todas as mulheres agora têm que usar véu, porque na nossa cultura isso não faz nenhum sentido. Por isso que a igreja do véu errou na interpretação desse texto. Não é da nossa cultura
que a mulher, usando o véu, sempre com um paninho na cabeça e o véu na cabeça, que as pessoas vão olhar e falar, ele tem uma mulher casada, ele tem uma mulher ou uma moça que é uma moça de família, ou uma mulher séria. Ninguém vai olhar para uma mulher com um véu na cabeça e vai pensar dessa maneira. É da cultura deles, não é a nossa cultura. A nossa cultura, ela vai mais pela ideia de como a mulher está vestida e de como a mulher se comporta. Está mais voltado para essa ideia. Por exemplo, quando você vê uma mulher vestida corretamente, bonita, mas vestida corretamente, você olha, ali tem uma menina, uma mulher decente, ok? O comportamento dela, o comportamento sexual dela, a maneira como ela se comporta com a sua sexualidade, você vai ver se essa mulher ou essa menina é ou não alguém decente, ok? Então aqui é que nós temos que colocar, falando da nossa cultura, o princípio. Não adianta sair botando um véuzinho na cabeça, que isso não faz sentido para a gente, ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para não pegar a Bíblia e simplesmente aplicar imediatamente. A gente tem que ver o que está por trás. O grande sentido do texto para a gente hoje, a grande aplicação para a gente hoje, é a maneira como o homem cristão, como a mulher cristã se veste e se comporta com a sua sexualidade. Perfeito? Com a sua sexualidade. Então, isso é importante, esse recado, esse respeito que você transmite com a sua roupa. Sua roupa transmite um respeito às pessoas, ou não. A maneira como você fala, como você se comporta, transmite um respeito ou não à sua pessoa. Então, o cristão, ele precisa de fato se vestir e se comportar de tal forma que ele inspire um respeito nas pessoas. Não quer dizer que ele tem que se vestir como há 50, 100 anos atrás. Não é isso. Mas ele deve se vestir hoje de tal forma, tanto o homem quanto a mulher cristã, de tal maneira que ele inspire respeito às pessoas. As pessoas olham e falam, não, aqui tem alguém que não se comporta como outros, ok? Então, um homem cristão que se comporta de maneira decente, correta, ele não vai estar na roda onde está falando palavrão, ele não vai estar na roda onde está falando de piada, ele não vai estar na roda onde está falando de moralidade, ok? Ele tampouco se comporta dessa maneira. A menina, a mulher cristã, da mesma forma, ela não vai estar vestida como essas mulheres estão por aí, expondo o corpo. Ah, mas o que é menina para ser exposto? Não é. Isso é uma ideia humana, ok? O seu corpo, minha irmã, é para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo, e você para o seu marido, e acabou. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Irmãos, eu estava numa reunião de pastores, e tinha uma senhora, deve ter mais ou menos a minha idade, um pouco mais nova, acredito que não, assim mais na frente, esposa de um pastor, também titulada pastora ela, com as costas toda aberta. Uma outra irmã, esposa de um outro pastor, teve que sair e ir lá para arrumar a roupa da mulher. Disse, opa, calma aí, irmã, está caindo as coisas aqui, está mostrando as coisas aqui, vai arrumar. E não adianta arrumar porque está tudo decotado. Essa mesma criatura, em reunião de mulheres, com centenas de mulheres, só tinha mulher. Aí, irmão, bota um negócio aí em cima porque não dá. Você está. Eu que só tinha mulher no lugar. Você está exposta demais. Você está mostrando demais. Até para as mulheres. Está difícil o negócio. É isso. É isso. Então a gente precisa parar e pensar. Ah, mas a cultura é assim. Sim, mas você é mundano ou cristão? Você anda segundo o mundo ou segundo Cristo? Então a gente precisa parar e pensar nisso. Nós não devemos ser legalistas. Não, aqui tem que ter a saia. Não, não é isso. Mas a sua roupa tem que ter decência. Pronto. Você tem que olhar e dizer, ó, tem santidade aqui. A santidade de Deus se expressa nessa roupa. Glória a Deus por isso. Estou bem vestida,
uma roupa atualizada, não estou me vestindo como 1920, né? Estou com uma roupa atualizada, mas estou decente, entendeu? E é totalmente possível isso, entendeu? Também não adianta botar uma saia até o pé, tudo apertado, parece que está envelopado, também não dá, entendeu? Não é tamanho de roupa, é santidade mesmo, gente. E isso precisa ser visto, irmãos. A gente precisa pensar nessas coisas. Porque, como nós vimos no capítulo 6, o corpo da gente pertence ao Senhor. Então, a gente não pode agir dessa maneira, entendeu? Não é esse o padrão que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Amém? Versículo 6, pois, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Então, qual é a ideia de Paulo? Ok, você não quer botar o véu, você quer se rebelar totalmente? Então mostra para todo mundo a sua rebelião. Raspa a cabeça, corta o cabelo. Vai logo para o mundo, se entrega para o mundo, minha filha. Porque não tem jeito de você ficar na igreja sem o véu. Porque está dizendo que você não pode estar na igreja, você não pode participar do culto dessa maneira que você está participando, rebelado contra Deus, envergonhando seu marido, envergonhando todos os homens da igreja por causa da sua conduta. Isso não é evangelho, culto não é para isso, a igreja não é para isso, isso não é o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E a mesma coisa, ok? É a mesma coisa. Chegou um homem aqui na igreja, todo fortudo, camisetinha bem fininha, mostrando os músculos. Não, meu filho, dá a volta e vai botar na mesa. Que isso? Você é o peladão do lugar aqui? Não, ué. Não pode usar, não pode andar assim. Entendeu? Você tem que andar decente. Então não é só a mulher, o homem também está na mesma situação, ok? Então a gente está vendo esse tipo de coisa e a gente precisa dizer, opa gente, calma aí, né? Calma aí. E hoje em dia, irmãos, a coisa está assim, a gente pode fazer qualquer coisa, então não tem critério, não tem regra, não tem nada, e as pessoas estão perdendo esse tipo de conceito, de ideia. Por exemplo, se você vai no Congresso Nacional, você pode entrar com qualquer roupa? Não. Um homem só entra lá de terno, e a mulher lá só entra de saia. Você não entra com qualquer roupa. Se chegar assim lá, você não entra. Então cada lugar tem uma vestimenta. A gente precisa entender que os locais têm vestimentas e que precisa ser respeitado isso. Até no mundo é assim, imagina na igreja. Então Paulo está dizendo, use o véu. Então aqui, trazendo para a gente como aplicação, a gente não vai ter esse comportamento hipersexualizado, a gente não vai ter essa maneira de vestir que seja errada, ok? E aí então Paulo vai concluindo a ideia no versículo 7, agora com um argumento teológico. Olha aí, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Novamente aquela mesma ideia, perfeito? Da criação, voltando da criação. Então veja, o homem não deve se assemelhar a esses aspectos culturais, cobrindo-se como aqueles sacerdotes nas religiões de mistério, mas a mulher deve trazer honra ao seu esposo, e o esposo também deve honrar a sua esposa. Veja, no Éden é assim que nos encontramos, na honra e respeito uns aos outros. Não deve haver essa ideia de empoderamento, mas também não deve haver essa ideia em que o homem é mais, ou a mulher é mais do que o homem, perfeito? Pelo contrário, o homem é glória de Deus, é a glória de Cristo, a mulher é a glória do homem. Veja, o homem não tem glória em si mesmo, a glória do homem é a sua esposa, ok? E a mulher vem do homem, e assim o homem é nascido de mulher. O argumento final de Paulo, e tudo provém de Deus. O ponto é que tudo seja feito para a glória do nosso santo Deus, ok? Esse é o grande ponto do apóstolo Paulo no nosso texto. Na semana que vem a gente continua a tratar desse tema, não podemos avançar mais, mas na semana que vem a gente continua e conclui mais esses dois argumentos do apóstolo Paulo. Vamos orar nesse momento. Eu acredito que temos muitas aplicações para nós.